Sim. Mateus 28, verso a partir do 18. Mateus 28, verso 18. Fala-se, aproximando-se Jesus, falou-lhe. Isso aqui Jesus já tinha ressuscitado, né? Que já tinha aparecido algumas vezes aos discípulos e agora ele aparece novamente e fala assim que toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Obrigado. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Pai, pedimos a Tua graça, a Tua ajuda, Senhor, para compreendermos a cada dia Tuas palavras, Senhor. Amém. Possamos Te obedecer e Te seguir, Senhor. Nos ajuda nesses dias, Senhor. Pedimos a Tua graça, Senhor. Nos ajuda, Te louvamos, Senhor, porque o Senhor está conosco todos os dias, Senhor. Pelo Teu Espírito, Senhor. O Senhor é aquele que nos ajuda e nos conduz. Nos conduza, Senhor, mais uma vez, Senhor, nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor aqui, Ele já tinha realizado sua grande obra, né? Ele já tinha morrido para nos salvar, ele já tinha ressuscitado, né? E agora ele vai falar aqui as suas últimas palavras aos discípulos, antes de ser elevado aos céus, né? Jesus fala que foi concedida toda a autoridade a ele, e ele deixa uma ordem aqui aos seus discípulos, né? Jesus, ele veio e ele chamou aqueles homens para serem discípulos dele, né? Ele estava com esses aqui desde o início do seu ministério, né? Ele chama aqueles homens para estar seguindo a ele. E agora ele fala para aqueles que o seguiram, né? Que agora que eles deveriam ir também e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e os ensinando a obedecer a todas as coisas que ele havia ordenado. E ele estaria com eles, né, até o final. E está também conosco, né? Essa palavra não foi apenas para aqueles discípulos, né? O Senhor dá essa palavra e ela chegou também a nós, né? O Senhor, ele deseja, desde que ele veio e sempre, ele deseja pessoas que sigam a ele. Amém. E ele chama aqueles discípulos ali, ele treinou aqueles discípulos todo aquele tempo que estava com ele. E no final ele promete para aqueles discípulos, a gente vê lá em João, o Senhor prometeu o seu Espírito, né? Que ele iria enviar um outro Consolador, que era um com ele, né? Que ia trazer tudo aquilo que ele havia ensinado a eles, para que o Espírito iria lembrar eles de tudo aquilo que ele havia ensinado, tudo aquilo que ele havia feito. E o Espírito estaria com eles. O Espírito habitaria dentro deles. E Jesus aqui, então, ele dá uma ordenança aos discípulos. Porque assim como eles foram discípulos dele, eles também pudessem fazer discípulos, né? De todas as nações. Jesus fala também depois que era para começar o que em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. O Senhor deseja ainda hoje ter discípulos de todas as nações. A gente vai ver durante toda a história da igreja que o Senhor, ele deseja e ainda deseja isso até o fim, e ele vai ter seus discípulos
de todas as nações, né? Quando a gente chega lá em Apocalipse, está lá um povo que era de toda a tribo, língua, povo e nação, né? Estava ali adorando a ele, ao Cordeiro. Mas como que chega a todas as nações? Através dos discípulos, né? Os discípulos são aqueles que seguem o Cordeiro, né? Apocalipse fala que estavam ali, muitos ali adorando, e aqueles que seguiram o Cordeiro para onde quer que ele fosse, né? O discípulo é aquele que segue o seu mestre. O mestre é aquele que ensina, que discipula, que está junto, que está para ensinar, para estar ali perto, do lado. E o discípulo é aquele que vai olhar, vai estar junto, vai aprender como seu mestre. E assim o Senhor também quer de nós. Aqui nós estamos no século 21, já faz um pouquinho de tempo, né? Estamos um pouquinho à frente aqui no tempo. Mas a palavra de Deus, ela não está presa no tempo, né? Amém. Nós não fomos chamados hoje para ter um chamado, não temos um chamado diferente daqueles que os discípulos tiveram. Nós estamos no século 21, então o chamado agora é um pouco diferente. Não, o chamado é o mesmo, para ser discípulo e seguir o Senhor. E fazer outros discípulos, né? Batizando a eles, então, o quê? Pregando o evangelho, levando a palavra, e não só apenas falando, né? Porque quando Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos, ele começa falando o quê? Ele começa ali no Sermão do Monte, e ele fala que bem-aventurados os humildes, ele vem falando muitas coisas ali. Jesus está muito mais preocupado com que nós tenhamos uma vida como a dele, do que apenas falemos e anunciemos só de boca, né? Mas a nossa vida seja muitas vezes diferente do que aquilo que a gente fala, né? O Senhor tantas vezes confrontou os fariseus e aqueles que seguiam apenas religiosamente as tradições, a Deus. Ele não está preocupado com isso. E ele não quer esses tipos de seguidores, né? Aqueles que falam e adoram a Deus, mas não ouvem e não obedecem o que ele manda. Ele não quer isso, né? Ele falou para os fariseus, vocês honram-me com os lábios, né? Lembrando até os profetas ali. Vocês são um povo que me honra com os lábios, mas seu coração está longe. O discípulo é aquele que está pronto a obedecer o seu mestre. Então o Senhor deseja hoje ainda a mesma coisa, discípulos. Ele não quer apenas crentes. Hoje existem muitos crentes, né, que professam a fé cristã, que professam, que creem, não, eu creio em Deus. Como o Tiago fala, você crê em Deus? Isso é bom. Mas os demônios também creem, eles estremecem. E ele não obedece. Os demônios, eles creem, eles sabem que Deus existe. Eles conhecem muito mais, vamos dizer assim, sobre Deus do que nós. Mas eles não se rendem ao Senhor, eles não obedecem. Então a diferença de um discípulo é muito grande daquele que só professa crer. Não, eu creio em Deus. Mas sua vida não é de acordo com a palavra de Deus. Então isso tem pouco valor diante de Deus, né? Ele nos chama para ser discípulo. E Jesus então fala no verso 20, ensinando a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei. E ele promete então que estaria conosco até o final dos tempos, né? Todos os dias, até o final dos tempos. Então nós não precisamos temer, Senhor, será que nesses dias difíceis, ou se vier dias mais difíceis, será que ele vai estar conosco? Sempre a palavra dele é verdadeira. Ele não é homem para que minta, né? Ele não é aquele que fala algo hoje, amanhã ele fala assim, poxa, eu pensei melhor aqui, não é bem isso aqui não, o tempo agora mudou, talvez vamos mudar aqui
a maneira, né? Não, o Senhor não muda. Suas palavras são sempre as mesmas. Ele quer que nós sejamos obedientes. Olha o que Paulo fala lá em Romanos 1. Paulo foi chamado e teve aquela experiência ali forte com o Senhor, né? O Senhor aparece a ele, brilha como uma luz ali mais forte que a luz do sol. Ele cai. O Senhor chama ele para quê? Para anunciar a sua palavra aos gentios. Isso para um judeu era algo muito forte, né? Deixa eu vou levar a palavra de Deus aos gentios. Ele era um perseguidor do próprio evangelho, né? Aqui no capítulo 1 ele vai falar, no verso 5, que ele recebeu graça e apostolado por causa do nome de Cristo, né? A fim de conduzir o quê? Todos os gentios para a obediência da fé. Então ele entendeu, assim como Jesus falou aos seus discípulos, que nós fomos chamados para ser discípulos, e ele queria levar os gentios também a obedecerem, a obediência da fé. Olha lá no final agora de Romanos, capítulo 16. O verso 25, ele fala: aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. O evangelho era tão forte na vida de Paulo que ele chama de meu evangelho. Era algo que capturou o coração dele, ele viveu para aquilo, né? Viveu para anunciar o evangelho, ele viveu para obedecer ao Senhor, para levar o evangelho a lugares que não havia sido levado. Então ele fala, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para conduzi-las à obediência da fé. A único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Então aqui no começo da carta aos Romanos ele fala sobre a obediência. No final da carta aos Romanos ele lembra novamente sobre a obediência. Ele anunciava o evangelho para que os gentios, ele era um profeta enviado aqui para os gentios, né, Paulo? Ele não pregou... Você lembra que se você for ver em Atos, a história de Paulo, quando ele chegava nas suas viagens missionárias, geralmente ele pregava primeiramente para os judeus. Ele ia nas sinagogas, ele anunciava, e quando eles rejeitavam a palavra, o que ele falava? Não, agora eu estou indo para os gentios. E tanto que ele foi perseguido, um dos grandes motivos que ele foi perseguido foi justamente por isso, né? Porque anunciava o evangelho aos gentios, o que era, vamos dizer assim, uma blasfêmia, algo impensável para os judeus, né? Não, nós somos o povo de Deus e acabou. Mas Deus quis, desde o começo, ele chama Abraão, ele fala, em ti vão ser abençoadas todas as famílias da terra. Deus, ele não tem um coração estreito, né? Ele não ama apenas um e o outro não. Não, eu amo o Roberto, mas a Isilda não. Não, Deus não é assim. Ele ama o Roberto, ele ama a Isilda também. Ele ama seus filhos, seus netos. Ele ama. Ele quer que todos conheçam a Ele. Ele quer que todos se rendam a Ele. Então Paulo, ele teve esse chamado, ele foi. E isso causou perseguição para ele mesmo. Mas ele... Pela graça do Senhor, ele ficou firme, né? Ele anunciava o evangelho, e aqui ele fala que era para levar os gentios à obediência da fé. Porque o evangelho não é apenas algo que vem a nós e captura nossa mente, nós entendemos, e sabemos as doutrinas, então está resolvido. Não. Paulo vai falar aos Efésios que antes como nós vivíamos, Efésios 2. Efésios capítulo 2, antes vocês estavam mortos, vocês andavam segundo o caminho desse mundo, fazendo a vontade da carne, dos seus pensamentos, segundo o príncipe
da potestade do ar, que é quem? Que é Satanás, que age nos filhos do quê? Filho da desobediência. Nós antes éramos assim, que se já cremos no Senhor, se já confessamos e cremos, nos arrependemos dos nossos pecados, da nossa vida de desobediência, antes vivíamos como filhos da desobediência. E aqueles que ainda não creram, eles vivem como filhos da desobediência. Ouvindo a quem? E seguindo os conselhos de quem? Do diabo, dos seus anjos, do curso do mundo. O mundo fala para a gente fazer isso. Nós fazemos. Aqueles que não querem seguir ao Senhor. Mas agora, depois que o Senhor nos salva, Ele demonstra o seu amor. Lembra que Pedro vai falar lá no capítulo 1, como filhos da obediência, vocês não agora se amoldem ao modelo que vocês viviam antes. Nós fomos chamados agora para ser filhos da obediência. Os gentios são chamados para quê? E os gentios e os judeus, é claro. Mas aqui Paulo falando aos gentios, né? Ele quer levar os gentios à obediência da fé. E nós somos gentios, né? E nós somos chamados também para ser obediente. As crianças, desde cedo, têm que ser ensinadas ao quê? A serem obedientes. E isso é algo que a gente aprende desde pequeno e vai aprender por toda a vida. Será que, se ficar um pouquinho mais velho, nós podemos falar com certeza, não, eu já aprendi a obediência? Alguns aspectos nós podemos já ter aprendido, né? Mas às vezes alguns outros ainda temos que aprender. O próprio Senhor Jesus, Hebreus vai falar que ele mesmo ele não tinha pecado, mas ele aprendeu a obediência por causa das coisas que ele sofreu. Poxa, mas como que Jesus, sendo homem, sendo perfeito, ele aprendeu a obedecer? Pelas coisas que ele sofreu. Ele, sendo perfeito, ele teve que sofrer também para aprender a obedecer. Será que nós não vamos ter que passar por esse mesmo caminho? De aprender a obedecer a Ele? Sim. O Senhor deseja discípulos que o obedeçam. A obediência da fé, que Paulo chama aqui, como já estava falando semana passada da fé, a fé, ela é algo maravilhoso, algo que Deus nos dá, que nos leva a ver o que é invisível, né? A avançar não por vista, mas a fé ela nunca é uma coisa solta no ar, né? Ah, eu tenho fé. Mas a vida de fé é uma vida que é uma vida de obediência. Não adianta termos fé e a nossa vida não obedecer a palavra do Senhor. Lembra que Jesus falou em Mateus? Ensinando a obedecer todas as coisas que eu tenho ordenado. Muitos hoje falam, não, nós estamos na era da graça, irmão. Irmão, você está na era da graça, nós passamos já da lei. Como se a lei fosse algo lá do passado. Claro que ela foi dada com Moisés, está no passado, mas a lei de Deus e os princípios de Deus, eles não passam. Deus não muda. Ele deu os 10 mandamentos lá com Moisés, e os 10 mandamentos eles expressam o caráter de Deus. O homem, ele deveria viver de acordo com aqueles mandamentos, e se ele vivesse, ele seria salvo. Mas por que Jesus teve que vir? Porque nós não conseguimos viver de acordo com esse mandamento. Nós não conseguimos. O mandamento fala, não faça isso, e você faz. Tiago lembra a nós que se você não transgride a lei em um mandamento, mas você transgride em outro, você torna culpado de tudo. Né? Não. Eu sigo ao Senhor, mas esse mandamento aqui, mas esse aqui eu não consigo, eu não quero, esse aqui parece que não é tão importante, né?
Então a gente, às vezes, escolhe o que a gente quer seguir, o que a gente quer obedecer. Ah, eu quero obedecer a Deus nisso, nisso e nisso aqui. Ah, não, esse outro ponto aqui, não, acho que não é bem assim. Jesus, ele ensinou a nós, e lembra que no Sermão do Monte, ele fala lá no capítulo, vamos achar aqui, capítulo 5, verso 17, não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Isso ele está falando aos seus discípulos e aqueles que estavam ali ouvindo, né? Será que Jesus vem fazer algo novo? Ele despreza tudo que havia sido dado, a lei, os profetas. Agora Jesus despreza e fala assim, agora vamos modificar tudo isso aqui. Não. Ele veio cumprir. Ele veio cumprir aquilo que nós não conseguiríamos jamais cumprir. Paulo vai falar que a lei ela foi dada para quê? Para nos conduzir a Cristo, né? Como um tutor ali, nos mostrando que nós necessitamos de Cristo. Agora, Cristo nos dá o quê? O seu Espírito. Para que através do seu Espírito, nós possamos cumprir a lei. E olha o que Jesus fala, pois em verdade vos digo, ainda que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Jesus, ele não veio para abolir os mandamentos, ele veio para cumprir. E assim também nós hoje, ele não nos chama para viver uma vida sem lei. No sentido de agora nós podemos fazer o que nós quisermos, e quebrar os princípios de Deus, não, porque agora nós estamos na graça, Deus perdoa tudo. Será que é assim que Ele nos chama? Em Hebreus a palavra fala que toda desobediência recebeu o justo castigo, né? Antes de Jesus vir, os anjos foram castigados. Agora, como nós vamos escapar da ira, né? Se nós negligenciarmos essa salvação tão grande que Ele nos tem dado. Né? Lembra que Jesus, através do Espírito, fala ali aos Hebreus, vocês não desprezem ao que fala, não endureçam os seus corações. Né? Porque aquele povo, eles endureceram seus corações. Eles não creram e não obedeceram a Deus. A obediência é algo que não era apenas para o pessoal lá do Velho Testamento. Não. Obediência é para nós também. Uma vida de obediência. Uma vida de seguir ao Senhor. De seguir a Ele, conhecer suas leis, conhecer os seus mandamentos e ter prazer neles. Isso é uma graça de Deus. Tem prazer em obedecer a Ele. Aquele povo, olha lá em Números capítulo 14. No capítulo 13, no verso 25, depois de 40 dias, né, aqueles espias, eles voltaram de sondar a terra. Moisés enviou aqueles 12 espias ali, um de cada tribo, para eles sondarem a terra. Eles estavam ali já na divisa para entrar na terra. Então Moisés envia aqueles espias, eles espiam a terra. Moisés fala, vê lá o que tem, vê os frutos e traz um relatório para a gente. E aí eles vão. E aí ao chegarem, eles apresentaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade
no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo a eles e a toda a comunidade, e mostraram-lhe o fruto da terra. E prestando contas a Moisés, disseram: nós fomos à terra, qual nos enviaste. Ela de fato dá leite e mel, e esse é o seu fruto. Lembra que eles trouxeram lá um cacho de uva? Mas, olha aqui, contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak, que eram gigantes, né? Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Rio Jordão. Deus tinha feito o quê? Tirado aquele povo do Egito, com sinais, com maravilhas. Eles jamais poderiam sair de lá. Deus tirou com a mão forte e falou: vou levar vocês para essa terra. Deus tinha poder para levar eles lá? Sim. Assim como Judas fala que ele é poderoso para nos livrar de tropeços e nos apresentar imaculados, sem mancha, diante da sua glória. Ele é poderoso? É. Ele permanece o mesmo. Ele tem poder para fazer isso. Então aqueles homens vão, eles veem aquilo que Deus falou, a terra é muito boa, é boa, mas tem essas dificuldades, que tem gigante, a cidade é fortificada, vai ser praticamente impossível. Acho que não vai, esse negócio aqui está muito perigoso, é melhor a gente não ir não. E aí verso 30, Caleb fez o povo se calar diante de Moisés. Esse é um homem de fé, um homem que vê além das coisas naturais. E ele fala: nós temos que subir e nos apoderar dessa terra, pois com certeza nós vamos conseguir prevalecer contra ela. Deus não prometeu? Então nós vamos. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: nós não conseguimos subir contra aquele povo, é mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. Olha só, eles começaram a falar mal. Não, essa terra é uma terra que devora os seus habitantes. Da onde que eles tiraram isso, né? E todos os que vimos nela todos os que vimos são homens de grande estatura. Rapaz, será que todo mundo era gigante lá? Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins. E eram como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Puxa, isso aqui é impossível, nós não vamos conseguir não. Impossível. E aí a comunidade fez o quê? Quem que eles ouviram? Eles ouviram aqueles que desanimaram eles. Não. A comunidade levantou a voz e gritou e chorou aquela noite, parecendo criancinha, né? Não vamos conseguir. E chora, e esperneia aqui. E aí murmuraram. Já tinham murmurado muitas vezes. Esse aqui era um povo que sempre estava murmurando e reclamando. E a palavra do Senhor, ela nos deixa exemplo, né, como Paulo fala, para que a gente possa aprender. Esse povo, será que é diferente de nós? Não, esse é o nosso coração. Se não dependermos do Senhor e olharmos para Ele, nós vamos reclamar, nós vamos murmurar. Na hora que o Senhor manda a gente avançar, a gente só vai ver as dificuldades, não vai crer, vai reclamar, vai chorar. Aí Ele mandou ir. Mas eles preferiram acreditar naqueles que estavam desanimando eles. E olha o que eles falam: mas era melhor nós ter morrido lá no Egito. Seria melhor se tivesse morrido nesse deserto. Por que o Senhor nos trouxe para essa terra para nós sermos mortos à espada? Nossas mulheres e nossas crianças vão ser capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? E olha o que eles falam: diziam uns aos outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Irmãos, quando nós não obedecemos ao Senhor, é algo terrível. Quando o Senhor chama Saul para ser rei,
Aí depois passou um pouquinho, Samuel fala assim, ô Saul, espera aqui 7 dias que eu vou vir, vou voltar. Aí, deu 7 dias, a palavra fala que o exército estava deixando Saul, ele estava com medo, o povo pressionando. O que ele fez? Ele pega e oferta, ela faz um sacrifício ao Senhor. E aí logo Samuel chega. O que você fez, Saul? Os sacrifícios eram feitos pelos sacerdotes, não podia ser qualquer um que fazia o sacrifício. Deus já tinha deixado muito claro na palavra. E aí Saul começa a fazer sacrifício. E aí Samuel fala, o que você fez? Você não obedeceu. O reino Deus ia te confirmar, mas você não obedeceu. Tem um outro agora que é melhor que você. Deus preparou. Aí depois Samuel fala, ó, você vai lá e você vai destruir os amalequitas. Vai destruir. Aí o que dá? Vai destrói totalmente. Ele fala lá no capítulo 15 de 1 Samuel, você vai destruir os amalequitas e os destrói totalmente. Não poupa nada. Homens, mulheres, meninos e crianças, boi e ovelha. Você vai lá e vai destruir totalmente esse povo. E aí Saul vai lá com o exército e destrói. Mas aí o povo achou interessante escolher alguns gados lá que era mais bonito para oferecer de sacrifício. E aí Saul manda trazer o rei lá, o Agag, vivo. E aí quando Samuel chega, fala, mas você não obedeceu. Saul fala, obedecer? É que o povo achou bom assim, trazer alguns bois, algumas coisas para oferecer ao Senhor. E o que Samuel fala para ele? 1 Samuel 16, 22. Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifício, e o atender melhor que gordura de carneiros. Pois a rebelião é como pecado de adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. O Senhor não tem tanto prazer quem te ofereça sacrifício, quanto em quem te obedeça a Ele. Obedecer é muito melhor. Nós achamos que às vezes o sacrifício ele é mais importante, né? Não, Deus não se agrada tanto de sacrifício. Ah, não fazer isso para Deus, fazer aquilo. Olha só o que eu fiz, Senhor. Mas isso aqui que eu falei, você fez? Não. Então o que adianta? A gente fazer o sacrifício, fazer isso, fazer aquilo. Ai, Deus, eu li a Bíblia esse ano inteiro, eu li a Bíblia. Mas aquilo lá que você leu, que você obedeceu? Não. Então o que adianta? Pode ler a Bíblia 50 mil vezes. Se você não obedecer o que está falando, não adianta nada. Então aqui, volta lá em Números 14, eles queriam um chefe para voltar para o Egito. O pecado aqui, a rebelião desse povo. É a obstinação. É aquilo que Deus falou lá através de Samuel para Saul. Um povo obstinado, que não quer obedecer. Deus manda aí e eles querem voltar para trás. E aí Moisés e Arão se prostram, verso 5, com o rosto em terra. E Josué e Caleb rasgaram as suas roupas e falaram, mas a terra que nós passamos a conhecer é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós então nos estabelecerá nessa terra. Apenas não sejam rebeldes, verso 9, contra o Senhor, e não temam o povo dessa terra, pois você será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa, mas o Senhor está conosco, não os temais. Aqui eles tiveram essa vida de obediência. O Senhor mandou, nós vamos. Mas a comunidade falou para que eles fossem apedrejados. Que situação aqui, né? Não, apedreja esses dois aí. Mas como assim, gente? Eles queriam
obedecer ao Senhor. O Senhor falou, vai, então vamos. Não, mas nós vamos ser comidos. Mata esse pessoal aí, vamos voltar lá para o Egito. E é tão interessante que no verso 10 fala que a glória do Senhor apareceu. O Senhor não deixou que eles fossem apedrejados. Porque Ele honra aqueles que o honram. E o Senhor falou para Moisés, até quando esse povo me desprezará e não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito? Eu o ferirei e o rejeitarei com uma praga. E Moisés intercede pelo povo, mas o Senhor falou que ele não iria permitir que aqueles que saíssem lá, que tinham saído do Egito, eles entrassem naquela terra. A não ser Josué e Caleb, e aqueles de 20 anos para baixo. Os 20 anos para cima não iriam entrar, porque que eles não creram em Deus, eles não obedeceram à voz do Senhor. Então a incredulidade, a falta de fé é algo terrível. Ela nos faz ficar paralisado e chegar uma hora que nós vamos se rebelar contra Deus. Não, o Senhor manda a gente seguir esse caminho. Mas a gente não quer. O caminho que o Senhor deixou para nós, o Senhor falou lá em Mateus, no próprio Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, ele vai falar, no verso 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para onde? Para a perdição. É bem larga a porta, é bem espaçoso o caminho. É bem tranquilo, um caminho que parece que é bom, né? Mas ele leva aonde? A perdição. E são muitos os que entram por ela. Se você vê lá em Números, o número daqueles que saíram do Egito, que foi feita a contagem, era em torno de 603 mil homens, fora as mulheres e as crianças. E depois, quando Josué faz o censo, antes de entrar na terra, era em torno de 601 mil. Então, aqueles 603 mil ali, eles morreram no deserto. Por quê? Porque eles não obedeceram à voz do Senhor. Então, muitos não querem andar num caminho que é estreito. Não querem obedecer, não querem se sujeitar. Quer seguir num caminho que é bem tranquilo. Mas a porta é estreita, o caminho que conduz à vida ele é apertado, e são poucos os que encontram. A porta é quem? É o próprio Senhor, o nosso Senhor Jesus, ele é a porta. Jesus falou, né? Eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim vai entrar, vai sair, vai achar pastagem. Nós temos um alimento. Ele nos guia como bom pastor, né? Ele fala que ele era o bom pastor. E o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é a porta. Se entramos por essa porta, é pela graça do Senhor. Mas a porta ela é estreita. A porta requer o quê? Arrependimento. Mudança de vida. E aí quando nós entramos pela porta, nós vamos ter um caminho. Que é esse caminho da obediência da fé, o caminho de seguir ao Senhor, de ser discípulo dele. Mas esse caminho é como? O que Jesus falou? Ele é apertado. Não tente fazer o caminho do Senhor um caminho largo. Achar que ele... Talvez ele vai alargar um pouco o caminho para ficar mais fácil para a gente andar. Não. Veja os discípulos, veja os homens e mulheres de Deus de toda a história que seguiram ao Senhor. Eles tiveram uma vida bem tranquila, de nenhuma dificuldade. Não. Tiveram muitas lutas, batalhas. Como Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição. As pessoas do mundo que não creem nele têm aflições? Tem. Normais, por causa do próprio pecado, por causa de muitas coisas, nós temos aflições normais. E aqueles que seguem o Senhor, além das aflições, tem outros tipos também. Deus não nos poupa de aflições, de lutas, de batalhas, né? Não.
Hebreus fala que ele disciplina, ele açoita todo filho que ele recebe. Parece que é muito duro isso aí, né? Eu vou disciplinar minha filha? Se eu amo ela, eu tenho que disciplinar. O mundo fala, não disciplina não. Você tem que só conversar, você tem que... Deixa ela, senão ela vai ficar traumatizada. Os mais velhos, que seu pai disciplinar você, Roberto? Seu também, Claudião? Você tem trauma hoje? Você tem trauma? Tem trauma? As crianças vão ficar traumatizadas de não receber, porque chega lá e fala, poxa, mas meu pai, na verdade, não me ama, não. Minha mãe, tem uns que ele deixa bem largado mesmo. O pai não está nem aí com o filho. E esses são depois os que vão dar mais trabalho. Porque eles não aprenderam a obedecer, eles não aprenderam a ser disciplinado, eles não aprenderam nada que tem que aprender. O Senhor quer que a gente obedeça a Ele e siga esse caminho. O caminho apertado é. O caminho é de obediência, de levar a cruz, é. Olha só o que Jesus falou lá em Lucas 18. Lucas 18, verso 18. Lucas 18, 18 fala que um homem importante perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Deus é bom. Então ele pergunta, né, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde: Você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Jesus cita apenas uma parte aqui dos mandamentos, né? E ele fala, eu tenho obedecido todas essas coisas, desde a minha juventude. Eu obedeço isso aí. É isso aí, tá resolvido, né? Se é só isso aí que tem que fazer para ter a vida eterna, eu estou bem. Eu obedeço tudo isso aí. E aí, quando Jesus ouviu isso, Jesus é aquele que conhece os nossos corações. Ele vai na raiz do problema. Ele sabe e ele conhece nossa vida. E ele fala, então, com amor para aquele jovem, né? E ele fala assim, falta uma coisa para você. Ele não citou o resto dos mandamentos aqui, mas o primeiro grande mandamento é o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Ele amava a Deus de todo o seu coração? Falta uma coisa para ele. Vende tudo que você tem, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Jesus está chamando esse para ser um discípulo dele, assim como ele nos chama para ser discípulo. Mas aqui Jesus colocou uma condição para ele. Está faltando uma coisa para você. Você tem que vender tudo que você tem, aí depois você vem e vai me seguir. Depois, não é antes. Esse jovem não podia seguir a Jesus com tudo que ele tinha. Não podia, porque ele não iria seguir. Ele iria ser talvez um que estava dividido ali. Jesus fala, você não tem como servir a dois senhores. Não tem. Ou você vai seguir um e vai desprezar o outro. Não, você não pode servir a Deus e as riquezas, ou a mamon. Não pode. Então aqui Jesus foi drástico. Você tem que vender tudo que você tem, depois você vai me seguir. Puxa, é esse aí o caminho? É isso aí que eu tenho que fazer? Aí ele pensou, colocou na balança ali, deve ter ficado muito angustiado. Puxa, mas é isso aqui que eu tenho que fazer para seguir Jesus? E aí ele ficou muito triste ao ouvir isso, porque ele era muito rico. E aí Jesus, vendo-o assim, disse, como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Olha só como a riqueza, ela pode prender tanto o nosso coração,
Que as pessoas não creem e não seguem a Jesus, por quê? Porque elas amam a riqueza, elas servem a riqueza, servem o mamon. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aos que ouviram falaram assim, mas quem que pode ser salvo? Então tá ficando muito estreito, né? Tá tão apertado esse caminho, a porta, que não dá, não vai entrar ninguém. Jesus fala, as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Pedro disse, mas nós deixamos tudo e te seguimos. Poxa, eles deixaram tudo. Jesus chamou eles, eles largaram tudo para trás. Pedro era pescador, ele largou. E aí Jesus fala, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais e na era vindoura a vida eterna. Depois a gente não tem mais relatos sobre esse jovem, se ele realmente depois se arrependeu e seguiu ao Senhor. Nós não sabemos. Mas aqui nesse momento ele não quis. E que tristeza, né? Ele achou que não valia a pena seguir o Senhor. Poxa, o preço é muito alto, né? Ele tinha muitas riquezas. O caminho do Senhor, às vezes, ele pode nos escandalizar. Jesus fala ali, ó, em Lucas, capítulo 9, verso 57. Quando iam pelo caminho, um homem disse, eu vou te seguir aonde quer que você for. Esse homem fala para Jesus, eu vou te seguir. Jesus quer discípulo, não quer? Quer seguidores dele, que andem nos seus passos, nos seus caminhos. Esse homem então fala, vou te seguir onde quer que fores. Jesus fala assim, poxa, que bom, vamos lá então. Jesus fala assim, as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. Poxa, parece que Jesus desencoraja as pessoas em vez de encorajar, né? Não, em vez de encorajar, não, Jesus, eu vou te seguir. Ó, as raposas têm toca, a ave do céu tem ninho, mas eu não tenho nem onde dormir. Você quer seguir mesmo? Jesus não ignora as coisas e tenta esconder as coisas, não. Jesus não é político que promete uma coisa, né, na época da eleição, né? Aí chega depois que ele ganhou o cargo ali, aí ele não faz nada que ele prometeu, ou faz só um pedacinho. Nossa, é assim mesmo? Você falou uma coisa, agora é outra? Jesus não é assim, não. Se a gente conheceu um evangelho que é assim, como às vezes tem sido pregado, vem Jesus, vem, segue Jesus que tudo vai ser bom. Segue Jesus que você vai ser abençoado, Roberto. Seu negócio vai prosperar a 100 por 1. Mas o negócio está difícil. E aí o cara quebrou. Uma pessoa prometeu que o negócio ia bem e quebrou o negócio. Poxa, mas então a promessa está... Aí a pessoa escandalizou, porque, poxa, prometeram aqui muitas coisas e não é assim. Jesus não deixou, ele não promete fartura ou escassez, ele não está preocupado com isso. Ele quer que a gente saiba que o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado. Você quer seguir? O outro falou assim, e Jesus falou para outro, segue-me. Aqui foi Jesus que falou, você me segue. Aí o que ele respondeu? Permite que eu primeiro vá sepultar o meu pai. Poxa, o pai dele tinha morrido. Eu tenho que sepultar o meu pai. Nada mais justo, né? Se o seu pai morreu, você não iria sepultar o seu pai?
Uma coisa até uma honra, né? Poxa, se eu não for sepultar meu pai, é uma coisa até estranha, né? E o que Jesus responde? Não, vai lá. Jesus falou assim, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Puxa vida. Aí é que está bem estreito a ordem para aquele homem. Está vendo que Jesus, ele não generalizou. Ele não tem cada um tem o seu caminho diante de Deus. Claro que as leis de Deus, os princípios de Deus, eles são gerais, né? Não cobiçarás, não adulterarás, vai seguir a Deus de todo o seu coração. Isso é geral. Não tem assim, isso é para você, mas isso aqui não é para você. Não, isso é geral. Mas aqui Jesus estava dando aplicações específicas, né? Jesus falou para aquele homem, você me segue. E naquele momento ele queria sepultar o seu pai. E Jesus falou, não, deixa lá os mortos sepultarem os seus mortos. Você vai e anuncia o reino de Deus. Nessa hora, não era para ele voltar e sepultar o seu pai. E agora? Quem que ele vai obedecer? A gente não sabe aqui o que aconteceu. Se ele foi sepultar o seu pai ou se ele seguiu o Senhor. E aqui no verso 61, o outro falou assim, Senhor, eu vou te seguir, mas deixe primeiro despedir da minha família. E aí Jesus falou assim, ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Puxa. Assim Jesus, não vai sobrar ninguém. Né? Quando ele foi crucificado, até os seus discípulos tinham abandonado. Cada um foi para um lado, na hora que ele foi preso lá, lembra? Quando ele estava ali na cruz, quem que estava ali? Uma meia dúzia ali. João, sua mãe, mais algumas mulheres, ali de longe. Os outros, ó, abandonaram. Claro que depois o Senhor os restaura, né? Mas você vê que o caminho do Senhor, quanto mais nós vamos andando, às vezes a gente está alegre quando tem uma multidão. Poxa, o evangelho está crescendo. Mas na hora que Jesus fala alguma coisa, ó, você tem que seguir isso. Ah, não. O que ele fala para nós? Para cada um ele tem algo específico naquele momento, naquela fase da nossa vida. Fala, Claudião, agora eu quero que você faça isso aqui, ó. Ou você não faça isso aqui. Isso é uma coisa para ele. E para mim pode ser diferente. Algo específico, né? Nesse sentido. E aí ele vai ter suas lutas com o Senhor e vai ter que seguir e obedecer o Senhor. Vai ter que ter a vida da obediência da fé. Porque seguir ao Senhor não é algo tão romântico assim, né? Que fala, puxa, aquela vida de... Estamos cantando canções, ai que bonito. Como a gente cantou, eu olho para a cruz. Poxa, que canção bonita. Ah, eu vou para a cruz. Mas quando você vai para a cruz, Jesus fala, quem quiser seguir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz todo dia. E me segue. Ah, mas esse negócio de tomar a cruz todo dia tá meio difícil. Quem sabe só no domingo, né? Ou uns 3 dias na semana, a gente pode ser que tome a cruz. Mas outro dia, aquele dia que você acordou cansado, eu vou tomar a cruz nesse dia. Também nesse dia. Eu vou obedecer o Senhor, Ele mandou isso aqui, mas eu não quero. O Senhor quer que a gente aprenda, né? Cada dia nós temos que aprender. Cada dia nós temos que nos arrepender. Seguir a Ele, porque Ele não mudou o seu caminho. Se Ele nos está pedindo algo, faça isso. Jesus falou em Lucas também, uma vez ele pergunta para eles, por que vocês me chamam Senhor se vocês não fazem o que eu mando? A gente chama Ele de Senhor, né? Ah, Tu és meu Senhor, Senhor. O que é Senhor?
O Senhor é aquele que manda e o servo obedece. Mas a gente acha que não, que essa questão de servo, de escravidão, né? Ali, no sentido de servo, de ser um escravo, isso aí, nós não estamos mais no tempo da escravidão, né? De forma geral. Nós não somos escravos. Nós sempre vamos ser escravos, irmão. Ou se nós vamos ser escravos do nosso pecado, de obedecer o que a gente quer. Eu acho que é melhor para minha vida, eu faço o que eu acho que é melhor. Igual na época dos juízes. Cada um fazia o que achava melhor. Esse é o nosso tempo. Cada um faz o que é bom, acha melhor. Faço o que eu quiser. Vou seguir Jesus. Jesus fala para fazer isso. Nossa, que parece radical demais. Se Jesus pedir algo para você que ninguém está fazendo, você fala assim, mas Jesus, ninguém faz aqui. Eu vou fazer? Faz. Ele vai te honrar. Nosso tempo, né? Ali Lucas, capítulo 21, Jesus está falando do final dos tempos, ia ter muita dificuldade, ia ter muita tribulação. Lucas 21, 34, Jesus fala, cuidem de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, pois virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar de pé na presença do Filho do Homem. Então, isso aqui é algo para o nosso tempo. Será que nós vamos passar por tempos ainda difíceis? Creio que sim. E o que o Senhor fala? Não deixe o seu coração ficar cheio de pecado, de devassidão, de embriaguez, preocupação. Às vezes a gente preocupa demais, né? O nosso coração e nossa mente está ali, só naquilo ali. Vai vir tribulação, vai. O que vocês têm que fazer? Vigiai e orai. Em todo tempo. Para que vocês escapem das coisas que vão acontecer e permaneçam em pé na presença do Filho do Homem. Quando vem tribulação, quando o caminho aperta, estreita demais, Ele vai estar conosco. Eis que estou convosco todos os dias. Ele vai estar conosco, irmãos. Mas vigia, orem. Isso é uma ordenança, não é uma coisa que o Senhor fala, um conselho assim, eu vou te dar um conselho que isso vai ser melhor se você fizer isso. Além de um conselho, é um mandamento. Vigia, ora. Vigiai e orai. Se você quer seguir o Senhor, não tem como seguir outro caminho, a não ser a vigilância, a oração, a obediência. Nós temos tempos muito difíceis. Nós estamos em tempos difíceis. Olha Você a versão aqui que fala, fala, Claudio. acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Ele fala aqui da orgia, da embriaguez e das preocupações. A gente não, ou seja, ele coloca a orgia e a embriaguez no mesmo nível das preocupações do mundo. Não, é isso mesmo. Correto. Para Deus não tem, vamos dizer assim, níveis, né? Claro que você tem níveis de pecado, vamos dizer assim, né? Consequências são diferentes, mas os pecados são pecados, né? Você é alguém que vive em orgia, em bebedice, ou se você se preocupa tanto que é pecado da mesma forma. Você está desonrando o seu Senhor. Você não confia nele. Você está querendo se agradar. Mas o Senhor fala, vigia, ora. É mais, cada dia, quanto mais nós vemos que a palavra fala que o dia se aproxima,
mais nós temos que vigiar, mais nós temos que exortar uns aos outros. Porque o Senhor falou que nos últimos dias o amor ia esfriar. De quase todos. Puxa, isso aqui é terrível. O amor vai esfriar? Será que daqui a pouco o Roberto vai estar com frio? Ah, cadê o Roberto? Ah, não veio mais. Poxa, que tristeza isso. Nós não queremos, irmão. Permaneça firme. Vigia, ora, vamos orar. Eu estou com uma dificuldade, eu não consigo. Meu irmão, me ajuda, vamos orar. O Senhor está conosco todos os dias. E Ele não está só conosco pelo Espírito, Ele está conosco através dos irmãos também. Não é? Nós temos uns aos outros, nós somos uma família. Ele nos ajuda. Esse caminho está difícil. Peça ajuda, peça suporte, peça auxílio do Espírito. Ele não nos pede nada que Ele não nos capacita a fazer. Ele não pede uma coisa impossível que a gente não vai conseguir fazer, né? Paulo fala que Ele não vai dar uma tribulação, uma luta que seja além das nossas forças. Ele não faz isso. Ele não vai pedir para você avançar em algo que Ele não vai prover o meio para avançar. Aquele povo não entrou, como a gente leu ali, ele não entrou no Egito, na terra de Canaã? Entrou. Não naquela hora. Naquela hora Deus não permitiu. Eles não quiseram. Eles queriam voltar para o Egito. Aí quando Deus falou, depois você lê lá, quando Deus falou, não, agora vocês não vão entrar não. Não vão. Pode voltar. Vira para trás aí e volta para o deserto. Aí o que eles falaram? Não. A gente desobedeceu, a gente realmente desobedeceu. Agora nós vamos. Aí eles foram querer ir. Agora nós vamos. Aí foram lá, foram derrotados. Deus falou, não, agora vocês não vão. Às vezes a gente é igual criança, né? O pai fala para que não, você não vai não. Ah, mas eu não quero. Você não vai. Tá bom, pai, agora agora eu vou obedecer a você. Não, agora não. Já passou a fase. E às vezes é tão duro, né, que o Senhor, Ele cortou aquele povo. Não, vocês não vão entrar, não. É só os seus filhos que vão entrar. A obediência é algo... Seguir ao Senhor não é algo só de falar, né? O Senhor nos ajude, né? Porque o caminho é estreito, mas Ele vai estar conosco todos os dias, né? Ele é quem nos ajuda, né? Ele é quem que nos abençoa, que está conosco, que nos capacita, que é poderoso para nos levar, né? E Paulo fala que as aflições daqui não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Olha lá, olha o que o Senhor tem, olha as maravilhas. Isso aí é mais do que motivo para a gente permanecer firme. Aqui é só um pouquinho de tempo. Vai vir luta, batalha, tá? Mas olha lá, vamos, não desanima. Fica firme nele, olha para ele. Muitos já passaram esse caminho e já estão lá nos aguardando, né? E lá vai ser tão tremendo, irmãos. O reino de Deus vai vir, é um reino que não tem fim. A gente passa aqui tão pouco tempo, a gente acha que é muito, né? 80 anos, o que são 80 anos aqui nessa terra? 100 se a gente viver muito? É pouco. O que é 100 anos perto de uma eternidade? Nada, nada, nada. Que o Senhor nos ajude, né, a termos olhos abertos mesmo, coração disposto a obedecer. Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça, né? Senhor, o que queres que eu faça? Assim foi que Paulo respondeu, né? O Senhor falou com ele. Ele fala que não foi o desobediente, né? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Isso aqui, tá bom. Então, pela graça eu vou fazer. E agora, Senhor? Esse é um servo, né? O que o Senhor quer? É isso aqui, tá bom. E agora? Eu quero isso aqui. Então tá bom, vou fazer. Faça, seja fiel nas pequenas coisas, né? O Senhor nos ajude, né? Pela graça dele. Amém.